Olá, a paz do Senhor Jesus. Que saudade que eu estava de você aqui compartilhando a palavra de Deus comigo. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma reflexão e nós estamos chegando quase que na reta final da nossa série que fala sobre fé. A minha oração é para que a sua volição esteja cativa ao Senhor, para que todas as verdades que você recebeu até agora, você comece a exercer, que comece a fazer sentido na sua vida, para que você seja aí um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo em você através da sua fé exercida. Tá bom? Você que chegou até aqui comigo, eu quero te agradecer, também te convidar a enviar esse vídeo para alguém. Você que caiu aqui, de paraquedas, recebeu esse vídeo, eu quero te convidar a ir lá nos primeiros vídeos falando sobre fé da nossa série, para você aí acompanhar tudo que foi falado e ficar aí por dentro aí sobre todas as coisas que nós já falamos até agora. Nós já falamos sobre a fé que nos leva a obedecer, a fé como caminho de humilhação, já falamos sobre como a última oportunidade, e hoje nós vamos falar sobre a fé que nos leva à perseverança. Eu acredito que é uma das coisas mais difíceis, não é, irmãos? Que um cristão é desafiado a ter, é perseverar. Eu tenho certeza que você, durante toda a sua caminhada, durante toda a sua jornada, sendo cristão ou não, já foi convidado a desistir em algum momento da sua vida. Mas eu estou aqui hoje para liberar essa palavra profética sobre você, sobre a sua casa, para dizer para você que você precisa continuar, ainda que você esteja aí já sem força, ainda que você esteja aí com a sua fé um pouco abalada ou desmotivado. Eu quero te contar uma história, uma parábola que está no livro de Lucas, no capítulo 18. É uma parábola bem interessante. Jesus contando essa parábola, ele disse assim, Lucas 18, capítulo 18, versículo 22, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar mais. E disse o Senhor: ouve o que o juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o homem, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Perceba, irmãos e irmãs, que esse versículo termina, essa parábola termina com Jesus falando essa pergunta: será que quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Porque essa parábola Jesus contava em histórias para facilitar o entendimento para alguns e dificultar o entendimento para aqueles que sabiam, que achavam, para aqueles que já eram entendidos de lei. Jesus às vezes contava em parábolas, contava em histórias para que ficasse de melhor entendimento do seu povo. E aí Jesus, contando essa parábola, ele traz a reflexão naquele exato momento, o dever de nós, sempre perseverarmos, até falhou aqui a língua, para nós sempre estarmos ali perseverantes, sem desistir. Hoje o convite de Deus para você é: persevera.
Não desista, não desfaleça a sua fé, ainda que pareça que você está batendo numa porta que não tem tranca, ainda que pareça que as suas orações não estão passando do teto. Eu quero te convidar a perseverar mais um pouco, porque eu sei que através da perseverança você estará trilhando um caminho de fé, um caminho de uma fé exercida. Muitas vezes nós falamos sobre fé, ouvimos falar sobre fé, mas quando nós precisamos exercer fé, é um momento de maior dificuldade, porque eu já disse isso em outros vídeos anteriores, a nossa tendência humana é olhar a situação e o cenário, mas quando nós olhamos para Cristo, olhamos a palavra e nos alimentamos dela, nós somos desafiados, irmãos, a crer mais um pouco. Eu não sei se você já passou, eu acredito que sim, por essa experiência de estar naquele dia mal, num dia que parece que nada vai dar certo, que, sabe, você tá ali fraco na fé, e aí você lê a palavra, você tira ali os 2 minutos de oração, e ali você sai dali fortalecido, ainda às vezes a porta está fechada, a resposta que você precisa ainda não chegou, mas você se sente fortalecido. Você sabe o que é isso? Você está perseverando numa contínua ali, esperança no Senhor. E nessa hora, nesse exato momento desse vídeo, eu quero te desafiar a perseverar mais um pouco. Hoje nós vamos finalizar o nosso vídeo com uma oração e eu quero deixar esse desafio para você aí, para não desistir agora, tá bom? Você vai exercer a sua fé vai crescer dentro da sua alma, dentro do seu interior. Eu já quero profetizar isso sobre a sua vida, mas entendendo que você não pode desistir agora. Não desista agora. Não desanima agora. Não esmoreça agora. Não para olhar a situação, não para olhar o cenário, não para, só olha mesmo para o Senhor. E assim como essa viúva, ela ia insistentemente, ela todo dia estava lá, batendo na porta. Hoje não foi atendida? Amanhã tá lá batendo de novo. Ah, não abriu a porta? Tô aqui de novo. Estou aqui de novo, porque nós precisamos mandar essa mensagem para o mundo espiritual, que nós não desistimos facilmente. A nossa fé não é pelo que vemos, é pelo que cremos. E se nós cremos que estamos sendo ouvidos pelo Senhor, nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar. Persevera mais um pouco. Eu quero te convidar você a abaixar a sua cabeça, erguer os seus olhos, abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Deixar o Espírito Santo ministrar em seu coração. Aonde foi que você desanimou? Aonde foi que você paralisou? Aonde foi que você olhou para a circunstância e ali você ficou estagnado, sem esperança, sem força de um dia melhor? Eu quero te desafiar. Abaixa a sua cabeça e para o que você está fazendo agora. Ore junto comigo. Vamos unir aí a minha fé com a sua fé, para que o Senhor venha nos fortalecer e nos ajudar a perseverar mais. Senhor, nessa hora nós estamos aqui em mais esse vídeo, acreditando e declarando a tua palavra. Se o Senhor disse, Jesus, que aquele juiz, ainda sendo injusto, ainda sendo infiel, não temia homens, não temia ao Senhor, não temia a Deus. Aqui no capítulo 4, Senhor Jesus, ele julgou a causa dessa mulher, dessa viúva, que não tinha ninguém para lutar pela causa dela. Senhor Jesus, nós estamos aqui declarando a sua palavra, que o Senhor disse que o Senhor não fará justiça. É claro que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Por isso nós pedimos ao Senhor nessa hora, nos dá força para perseverar, nos dá força para avançar, nos dá força para continuar, nos dá força, Espírito Santo, para não desistir no meio da caminhada. Senhor Jesus, assim como o Senhor finalizou essa parábola, Senhor, se quando, porém, vier o Filho do Homem, será que achará fé na terra? Nós queremos declarar, Senhor, sim. Sim, Senhor, porque a nossa fé, Jesus, está em Ti. A nossa fé de perseverar está no Senhor. Nós não queremos ser esmurecidos, ó Pai, pelas circunstâncias e paralisados. Por isso, vem nos ajudar. Vem, Senhor, nos erguer e nos levantar. Vem, Senhor Jesus, e nos dar essa força para perseverar
até alcançar o alvo. Assim como aquela viúva não tinha ninguém, Senhor Jesus, para que lutasse pela causa dela. Mas, Senhor, pela insistência, pela perseverança, ela conseguiu a vitória, ela conseguiu uma resposta. Nós acreditamos que pela insistência, pela perseverança, pelo bater na porta, o Senhor é aquele que está julgando a nossa causa ao nosso favor e está dando um fim em todos os nossos adversários da nossa alma. Por isso nós selamos, Senhor, com o teu sangue esta oração, acreditando que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré. Ei, querido, ei, querida, não desista agora, persevera mais um pouco, porque Jesus é aquele que não deixa os seus filhos desamparados. Se tem algo que Jesus não faz, é liberar alguém de mãos vazias, tá bom? Deus te abençoe. Vou pedir para você, comenta nesse vídeo, compartilha esse vídeo, coloca um foguinho, joinha, deixa o seu like aí, como diz os youtubers, né? Deixa o seu like aí, ajuda aí a deixar esse conteúdo relevante para que outras vidas sejam alcançadas também através dessa palavra. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fique na paz.